Eu te garanto que, se você ler esses 5 livros da Bíblia, você vai se tornar muito mais sábio. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre qual é o jeito certo de ler a Bíblia, que é começando pelo Novo Testamento. Pelo motivo do Velho Testamento, principalmente a Torá, tem muitas leis que são muito rígidas para uma pessoa só obedecer. E que Cristo veio como sacrifício perfeito, aboliu a lei de Moisés e agora ele se tornou a lei. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para você os 5 melhores livros da Bíblia entre os 66 que te tornará uma pessoa 1000 vezes melhor do que começando a ler no aleatório. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e dando like, porque assim o algoritmo leva essa mensagem para mais pessoas. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio de Israel, o rei Salomão. Neste livro, ele dá muitos ensinamentos que servem até para quem não é cristão. Inclusive, esse foi o primeiro livro que eu li da Bíblia e, sinceramente, é um dos melhores. Um livro motivador e mostra qual é a conduta dos bons e dos maus. Salomão dá até um sermão para os preguiçosos. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando irá se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. É incrível como Salomão fala a verdade de um jeito tão corajoso, sem ser aquele tipo de pessoa falsa que dá apenas uma mensagem que é confortável para você. Ele te dá muitos tapas na cara e um grande choque de realidade. E algumas pessoas falam que esse livro lê a pessoa em si. E, inclusive, eu me senti assim, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu realmente era preguiçoso, depressivo e não queria fazer nada para mudar, mas queria conquistar grandes coisas. E Salomão adverte de novo: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Este é o segundo livro escrito pelo rei Salomão, que mostra o segundo lado da moeda. Salomão não foi tão sábio assim em suas ações. Ele escreveu esse livro depois da sua destruição com as mulheres e as bebidas e a sua ganância. No primeiro capítulo, ele já demonstra uma mentalidade completamente diferente da sua em Provérbios. Enquanto Provérbios foca em viver bem e alcançar o sucesso por meio de princípios sábios, Eclesiastes fala como a vida é curta e buscar coisas como essa são vaidade. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo sempre continua o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. E aqui ele não está querendo dizer que você tem que ficar parado. O que ele quer dizer é que a sua vida não pode se resumir apenas em trabalho e em dinheiro, mas em Deus. No final desse livro, ele escreveu: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Mesmo Salomão alertando que Deus deve ser a nossa prioridade, ele também nos fala que não devemos viver uma vida desleixada, como diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Aqui ele não está falando sobre plantas, mas sim que não existe um momento certo para começar alguma coisa, como estudos, trabalho, relacionamento com Deus e etc. Esta é a primeira carta do apóstolo Paulo, que foi escrita durante a sua jornada espalhando a palavra de Deus. Paulo, antes de se tornar cristão, ele era um líder religioso que prezava em obedecer às leis do Velho Testamento, e esteve incluso como culpado da morte de muitos cristãos daquela época que pregavam sobre Cristo. No entanto, Jesus veio a Paulo e lhe perguntou: por que tu me persegues? Agora você terá que pregar o que você vai contra. Então Cristo nomeou Paulo como apóstolo e Paulo teve um grande choque de realidade com o que ele viu. Ele reconheceu Cristo como seu Salvador e começou a pregar a mensagem do Evangelho em todos os lugares. E nessa carta em específico, Paulo retrata como nós somos salvos por meio de Cristo, que não somos salvos por causa do nosso obedecimento da lei, mas pelo reconhecimento de Cristo como seu único Salvador e a busca por estar mais próximo dele. Isto é, renunciar às suas vontades carnais. É isso que torna uma pessoa salva. Só busca por mudança, e não a busca em obedecer todos os 613 mandamentos da lei de Moisés.
A lei é aplicada a quem foi entregue, para mostrar que todos são culpados diante de Deus e que ninguém será justificado por fazer o que a lei ordena. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos os que creem. Essa carta aborda também sobre a importância do arrependimento, a santificação e a vida no Espírito, e instruções para a vida cristã, como por exemplo, amar os inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O apóstolo Paulo não escreveu apenas o livro de Romanos, mas escreveu também metade dos livros do Novo Testamento, e dentre eles está incluído também Efésios. Nesta carta, Paulo destaca o plano divino de redenção, enfatizando a salvação apenas por crermos nele, por causa da graça de Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ele ensina também sobre a importância pela união entre os judeus e os não-judeus, pois antigamente os dois eram separados por causa que o povo de Judá foi escolhido como povo de Deus, mas os não-judeus não foram. Ensina sobre como abandonar o ódio pelos inimigos, a boa conduta entre marido e mulher, filhos e pais. No final do livro, ele conclui com a metáfora da armadura de Deus, que se refere a enfrentar as batalhas espirituais, isso é, as provações, as tentações e etc. Este é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ao todo, teve apenas 4 escrituras sobre o Evangelho, e elas são descritas do jeito dos próprios autores: o nascimento de Jesus, o seu ministério com os 12, a sua traição e a sua morte. Existem certas coisas que não estão apenas em um livro só, mas em outros. O nascimento de Jesus só se encontra apenas no Evangelho de Mateus e Lucas. A morte e a ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus, só se encontra no livro de João. O nome do discípulo que cortou a orelha do soldado só se encontra no Evangelho de João também. As descendências de Jesus, o seu primo João Batista, só se encontra em Lucas e por aí vai. Eu escolhi Mateus porque tem um resumo bem simples e fácil de entender. Nesse livro, encontra-se muitas palavras que são histórias para melhorar o entendimento, que só se encontram no livro de Mateus, como a parábola do joio e do trigo, que fala sobre a separação entre os bons e os maus no juízo final, a parábola das 10 virgens, que retrata sobre ficarmos alertas em relação à segunda vinda de Cristo, e as bem-aventuranças, que também tem no livro de Lucas, mas em Mateus ela está mais completa. São tantas coisas interessantes que dá pra falar desse livro que o vídeo duraria uns 20 minutos só falando todas elas. Então esses foram os 5 livros, bora dar uma revisada? Provérbios nos ensina como ter sucesso e bem-estar por meio da sabedoria e a confiança em Deus. Eclesiastes nos ensina a não colocar a confiança nos nossos bens e não tornar isso a nossa maior prioridade, mas que Deus tem que ser a nossa prioridade. Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas de Roma, retratando que a lei de Moisés foi abolida e agora Cristo é a lei, como deve ser o modo de agir de um cristão com os inimigos e o reconhecimento da necessidade da salvação, da purificação e da vida guiada pelo Espírito de Deus, que habita em nós. Efésios ensina sobre como deve ser a relação entre filhos e pais, marido e mulher, a busca em se vestir da proteção de Deus nos momentos de provação e tentação, e a salvação por meio da fé pela graça de Deus, e também a importância da união entre os judeus e os não-judeus. E Mateus, um evangelho escrito pelo discípulo de Jesus Mateus, que retrata sobre o nascimento, ministério, morte e a ressurreição, por meio de sua interpretação e jeito de escrita. Então é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, te convido a se inscrever e curtir esse vídeo. Fique com Deus e fui!